pouquinho aqui de pauta, um pouquinho para o jornalismo. Na semana passada, o Paulo Matias chamou a atenção da Antônia Fontinelli no ar, corrigiu uma informação equivocada que ela estava dando, e aí a Fontinelli se sentiu ultrajada e pediu demissão da Jovem Pan, uma demissão que eu concordo. Eu concordo ela ter pedido demissão. Eu fiquei ao lado de Antônia Fontinelli, falei isso no último Piores da semana, porque quando você é contratado para a Jovem Pan, para ser comentarista e apoiadora da extrema-direita, você tem, como uma das regras, pelo menos deveria ser implicitamente, nunca falar a verdade. Nunca falar a verdade. Criar fake news, factoides, conspirações, deve ser uma das regras do contrato de trabalho para a Jovem Pan quando você é uma Antônia Fontinelli. Eu entendo que ela foi pega de surpresa ao ser corrigida pelo Paulo Matias, que já mostra que a Jovem Pan, que está zerada de grana pública, está tentando se reposicionar, o reposicionamento de marca. Executivo, irmão do Tutinha, está indo direto para Brasília para tentar negociar, mostrar que o canal vai mudar, que a emissora vai mudar. Só que agora teve um caso inverso. Qual que é o caso inverso? Tiago Pavinato, famoso Pavinato, advogado, apresentador também da Jovem Pan, ele foi demitido por estar certo pela primeira vez. Pela primeira vez o Tiago Pavinato estava correto e não foi protegido pela Jovem Pan, porque a Jovem Pan deve ter pensado assim, né? Ah, tudo bem, criar ali fake news, criar conspiração, factoide sobre o PT, sobre ministro do atual governo, não tem problema. Agora, quando ele foi peitar um togado e estava com a razão, aí não pode. A Jovem Pan demitiu na noite de terça-feira, dia 22, Tiago Pavinato, apresentador do programa Linha de Frente e comentarista do Pingo nos Is. O motivo foi ele se recusar a pedir desculpas a um desembargador após chamá-lo de vagabundo e tarado ao final da atração vespertina que apresenta. O comentarista Rodolfo Maris também foi desligado. A demissão foi confirmada oficialmente pela Jovem Pan. Pavinato proferiu as ofensas na segunda, 21, contra o desembargador Ayrton Vieira, do Tribunal de Justiça de São Paulo, por causa de uma decisão que inocentou um acusado de estupro contra uma menina de 13 anos. A direção pediu para que ele se desculpasse, temendo problemas, mas não obteve sucesso. Pelo contrário, Pavinato se exaltou no ar. A direção da casa está pedindo uma retratação ao desembargador Ayrton Vieira, e eu não vou fazer. Eu deixo claro aqui, eu não vou fazer uma retratação para uma pessoa que ganha dinheiro público, livra um pedófilo e ainda chama a vítima de 13 anos de idade de vagabunda. Eu me nego a fazer. Estou sendo cobrado insistentemente a me retratar. Eu não vou fazer, me desculpem, não tem mais clima. Falar de criança acaba comigo. Espero que amanhã eu volte para cá. Não voltou, concluiu Pavinato. Rodolfo Muniz foi desligado porque foi considerado nos bastidores o nome que influenciou o Pavinato a se revoltar. Ao comentar o caso que envolve o magistrado, ele chorou ao vivo na Jovem Pan. Novos apresentadores e comentaristas serão definidos. A decisão em questão, né, do desembargador Ayrton, é o seguinte, deixa eu pegar aqui para não cometer nenhum erro de informação. O caso é o seguinte, o caso é esse aqui. Na decisão que foi alvo da revolta de Pavinato, Vieira votou pela absolvição de um fazendeiro de 76 anos acusado de estuprar uma adolescente de 13 em um caso que foi registrado em fevereiro de 2011 na cidade paulista de Pindorama. O argumento utilizado pelo desembargador foi que era crível, veja bem, que o idoso com 76 anos na época pudesse ter se enganado sobre a idade da vítima. De acordo com o Código Penal, qualquer ato sexual com menores de 14 anos é considerado crime de estupro de vulnerável. No caso em questão, o fazendeiro foi flagrado em uma caminhonete com a vítima de 13 anos e outra adolescente de 14. Elas seriam recebido, respectivamente, 50 e 20 reais em troca de relações. A menina de 13 anos disse que o homem sabia sim a idade dela. Em seu voto, porém, Vieira disse que não se podia perder de vista que em determinadas ocasiões fossem encontradas menores de 14 anos que aparentassem ter mais idade, mormente nos casos em que eles se dedicam à prostituição, usam substâncias entorpecentes e ingerem bebidas alcoólicas. No processo consta que a adolescente de 13 anos dizia ser
usuária de drogas. Depois de o Tribunal de Justiça Paulista ter revertido a pena, o Ministério Público de São Paulo acionou o STJ contra a absolvição. O relator no caso, na Corte Superior, o então ministro Félix Fischer, manteve a decisão do TJ de São Paulo e inocentou o réu da acusação de estupro da menina de 13 anos. No entanto, o ministro determinou que o processo precisava voltar para o TJ em relação a uma outra acusação de exploração sexual de adolescente de 14. Na nova decisão, o TJ condenou o fazendeiro por exploração sexual de vulnerável, mas determinou a extinção da pena por prescrição. Ou seja, o réu não precisou cumprir qualquer pena sobre o caso. Vou colocar o vídeo aqui do Pavinato. É um assunto pesado e tudo mais, mas, na verdade, convenhamos que se indignar com um caso como esse, o Pavinato não está errado. Vamos mostrar aqui o momento em que ele se indigna com a obrigação de pedir desculpas ao desembargador, e ele se nega e depois ele foi demitido. A direção da casa está pedindo uma retratação ao desembargador Ailton e eu não vou fazer. Tá? Eu deixo claro aqui, eu não vou fazer uma retratação a uma pessoa que ganha dinheiro público, livra um pedófilo e ainda chama a vítima de 13 anos de idade de vagabundo. Eu me nego a fazer. Porque estou sendo cobrado insistentemente. Se retratar contra a questão do desembargador. Eu não vou fazer. Me desculpe. Alguém quer falar alguma coisa a esse respeito? Não, acho que não tem mais clima. Eu vou agradecer a presença de todos vocês. O debate hoje foi muito bom. Muito esclarecedor. Muito profundo. O bom humor reinou até essa notícia, porque eu falo de criança, acabou comigo. Agradeço a sua audiência e espero que amanhã eu volte para cá às 14 horas e vocês agora vão ficar com Adalberto Piotto no Prós e Contras, aqui na Jovem Pan, jornalismo independente. Bom, né, se indignar contra o caso, eu acho correto da parte do Pavinato. É um caso de se indignar mesmo. Uma coisa que indigna qualquer pessoa. Mas, claro, tem a questão, se excedeu ao se referir assim, ao desembargador. Isso aí eu deixo para quem tem uma cúpula acima de você e também quem tem um judiciário forte, né? Pode usar palavras como essa. Aí é cada um que sabe onde o calo aperta. Eu não me referiria a um desembargador dessa maneira, porque eu sei qual que é o elo mais fraco da história. Mas, sobre o caso, eu tenho todo o direito de me indignar e achar uma aberração. Uma aberração, de fato. Né? Dizer que, mas dá para menina de 13 anos parecer mais velha, então não, cara, desculpe. Né? Uma argumentação para lá problemática e até, posso dizer, sem sombra de dúvidas, porca. Cara, o que eu posso dizer a respeito disso, Maldonado? O cara, eu participei com o Pavinato do 3 em 1, a convite dele. Ele é um cara que, a despeito da gente discordar em basicamente tudo no que diz respeito à vida sociopolítica do país, é um cara que sempre me tratou com respeito, é um cara que sempre nunca foi desonesto no debate, tá? A gente discorda, eu discordo basicamente de tudo do Pavinato, a forma como ele sente a vida sociopolítica, o posicionamento político dele, mas é um cara com o qual eu tenho interlocução. Existem figuras que eu sequer consigo discutir, como a gente já tratou aqui. O Pavinato eu discordo de basicamente tudo, mas eu tenho interlocução e eu acho que ele se radicalizou ao longo dos últimos meses aí. Eu discordava com cada vez mais ênfase do papel que ele estava fazendo ali na Jovem Pan, mas, nesse caso... Olha só um parênteses aí, até para reforçar o que você está dizendo, César, eu já vi entrevista do Pavinato se indignando com autoridades que não permitiram que aquela adolescente de 13 anos que foi estuprada em Santa Catarina pudesse abortar. Ele ficou indignado da mesma maneira. Então, assim, ele não fez isso de caso pensado, não é um posicionamento estratégico para o momento. Nesse tema em particular, eu já vi ele outras vezes se indignando e se posicionando claramente. Então, para mim não é novidade e a gente tem que ser justo, cara. Né? Ele
teve um posicionamento aí correto sobre se indignar sobre essa decisão, e na outra também. Eu acho que ele está sendo coerente, não acho que ele está fazendo isso para lacrar, e acho que nessa ocasião ele foi bastante corajoso, o Maldonado, porque como você viu na fala dele, ele sabia que ele estava colocando a posição dele ali em risco. Tanto é que ele fala, espero voltar amanhã, mas o que eu acabei de fazer aqui pode ser que custe o meu emprego. É isso basicamente que ele está dizendo ali. E eu não tenho nada a acrescentar, cara. Eu o apoio. Eu o parabenizo nessa ocasião. Acho que ele foi corajoso. Concordo com gênero, número e grau do que ele disse ali. E é mais uma prova do quanto a Jovem Pan é uma emissora absurdamente equivocada, né? Para demitir um dos seus por conta de um posicionamento desse, te mostra um nível segundo o qual a Jovem Pan continua operando. Não tenho muito mais para dizer. Eu parabenizo, aplaudo o posicionamento do Pavinato nessa ocasião e lamento que a Jovem Pan seja tão estúpida, tão cega, a ponto de demitir um profissional que se colocou dessa forma como o Pavinato colocou. Ele deveria ter sido parabenizado. Ele está assumindo uma postura corajosa, de forma enfática, e acabou arcando com a consequência da demissão, já sabendo que isso poderia acontecer. Você vê que na fala dele ele deixa isso claro. Não é alguém que fez e depois, nossa, exagerei um pouco, se eu soubesse que a consequência final seria essa, talvez eu não faria. Ele já faz sabendo, Maldonado, e isso denota uma coragem, a despeito de eu discordar basicamente de todo o posicionamento político, ideológico, no que diz respeito ao debate público. Nessa ocasião eu tô com ele e eu acho que ele foi corajoso e parabenizo, cara. Exatamente. E para quem não sabe, o Ayrton Vieira, né, que era desembargador nesse caso aí, ele é candidato ao STJ. Ele é candidato ao STJ. Foi por isso que o nome dele pintou novamente no noticiário, pintou ali na Jovem Pan. E óbvio, né? Não é porque o cara tá certo uma vez que eu sou fã, não é nada disso. É tipo o relógio parado. Quando o cara tá certo, aquelas 2 vezes que o relógio parado acerta, a gente tem favor. De fato, né? De fato, acertou. Mas aí a gente tem a ética da própria Jovem Pan. Opa, o cara acertou aqui. Mas o cara acertou, então é demitido. Na vez que ele acertou, ele é demitido. Se tivesse aqui criando um factoide sobre o Lula, sobre o governo atual, a gente ia deixar passar, né? A lógica da Jovem Pan é um negócio muito louco. Enquanto a pessoa é coerente, quando a pessoa acerta, aí ela é demitida. Quando a pessoa enfilera um combo de erros, aí ela é mantida no ar. Aí a gente mostra também quais são os valores dessa emissora comandada pelo Tutinha. É isso. Então, fica claro o posicionamento dessa emissora e o desserviço que ela presta para a nossa população. Então, não é à toa, Maldonado, que existe um processo do Ministério Público Federal exigindo a cassação da outorga de radiodifusão da Jovem Pan. É por coisas desse tipo aí, entendeu? Não necessariamente desse tipo, elas são coisas atreladas à tentativa de golpe que eles apoiaram e aos crimes que foram cometidos, mas isso aí que eles fizeram com o Pavinato deixa claro o tipo de caráter dessa emissora e também serve para o próprio Pavinato, ao meu ver, para repensar algumas coisas que ele fez ao longo dos últimos meses no sentido de apoiar esse tipo de gente, entendeu? Sim. O velho papo. Se você se mete com fascistas, ou como nossas mães diziam, quem se mistura com porcos, farelo come. Então, se você se mistura com fascistas, difícil você sair limpo de lá. E uma hora vai sobrar para você também. E o Pavinato experimentou um pouquinho disso daí. Tenho dó não, cara. Não tenho dó não. Só estou dizendo aqui exatamente o que eu acho, que nesse caso específico é difícil, né? Você não se indignar com esse tipo de decisão vindo aí da justiça brasileira.